Começa agora o Jornal da Cultura com William Correia. Boa noite. Principado de Mônaco bloqueia 10 milhões de euros na conta do ex-diretor da área internacional da Petrobras, Jorge Zelada, sucessor de Nestor Cerveró. E veja também nesta edição. Juiz da Operação Lava Jato autoriza depoimento de Renato Duque na CPI da Petrobras na quinta-feira. Organizadores das manifestações do domingo programam novos protestos e definem pauta de exigências. A gente já está montando uma pauta muito mais propositiva, muito mais construtiva. Congresso vota o orçamento deste ano e o governo envia ao Senado proposta de lei anticorrupção. Registros oficiais revelam que 224 mil pessoas pegaram dengue este ano. Depois de 6 dias, polícia consegue controlar rebeliões em 11 presídios do Rio Grande do Norte. Em Israel, pesquisa boca de urna dá empate entre governo e oposição nas eleições parlamentares. Peritos confirmam que ossada achada em Madrid é do autor de Dom Quixote, Miguel de Cervantes. E nossa bancada tem hoje o jurista Luiz Flávio Gomes e o professor associado da Faculdade de Medicina da USP, Rolf Gemperli. Participa com perguntas aos nossos convidados por meio do WhatsApp. O número está aí na sua tela, não se esqueça de se identificar. E também pelo Twitter e Facebook do Jornal da Cultura. Depois de 2 adiamentos, o Congresso vota agora à noite o orçamento de 2015. Vamos direto a Brasília com o repórter Leandro Magalhães. Boa noite, Leandro. Dessa vez, vai, Leandro. Muito boa noite, William. Boa noite a todos. William, o orçamento da União, que define os gastos do governo, deveria ser votado em dezembro do ano passado. A matéria só foi a plenário agora à noite porque senadores e deputados incluíram no orçamento deste ano verbas de emendas e parlamentares eleitos em outubro do ano passado. Em tese, esses parlamentares novatos não teriam direito a essas emendas. O custo será de mais de 2 bilhões de reais. Vamos ver na reportagem. Agora o governo será obrigado a liberar recursos para deputados e senadores destinarem aos redutos eleitorais com limite de 1,2% da receita líquida da União. Antes, a liberação do dinheiro para essas emendas ficava vinculada, na maioria dos casos, a acordos políticos. Com a PEC, quebra-se esse vínculo que, do ponto de vista parlamentar, é negativo. Nesta terça também houve reunião na Comissão Especial da Reforma Política. O relator, deputado Marcelo Castro, do PMDB do Piauí, defendeu um mandato de 5 anos e o fim da reeleição. O PMDB também apresentou outra proposta. O partido é a favor do financiamento público de campanha e também do financiamento privado, desde que as empresas doem diretamente a um único partido. A reforma tem uma chance maior de sair, porque nós votamos uma reforma há 12 anos no Senado Federal e ela não andou. E não andou exatamente porque faltou, nesses momentos, esses protagonismos que estão sendo anunciados agora. O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, falou sobre o tema durante entrevista ao programa Roda Viva, da TV Cultura, ontem à noite. Eu, no primeiro dia que assumi a presidência da Câmara, eu avoquei para o plenário a admissibilidade da proposta de reforma política que tinha lá, que o PT há 1 ano obstruía na CCJ e não dava admissibilidade. Eles têm um discurso que são favoráveis à reforma política, cada crise é uma reforma política. 2013, mesmo quando a presidenta ganhou a eleição, no dia do discurso, eu falar em plebiscito, reforma política, é um discurso, mas a prática do Congresso Nacional não corresponde a esse discurso. Pela manhã, o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, discutiu medidas do pacote anticorrupção com líderes da base aliada aqui em Brasília. O Executivo vai mandar várias medidas ao Congresso Nacional para serem amplamente debatidas no Congresso. E lá ficou fixado que as sugestões feitas pelo Congresso serão incorporadas às propostas feitas pelo Executivo. Olha, e no final da tarde agora, o ministro da Justiça, Eduardo Cardoso, e o ministro das Relações Institucionais, Pepe Vargas, entregaram ao presidente do Senado, Renan Calheiros, as propostas do pacote anticorrupção. E agora uma última notícia. A oposição aqui no Congresso anunciou agora há pouco que vai entrar com um pedido de investigação no Supremo Tribunal Federal contra a presidente Dilma Rousseff. A oposição usou como motivo, a justificativa, o pedido do Ministério Público contra o tesoureiro do PT, João Vacari Neto. Só para lembrar, João Vacari Neto foi o responsável
responsável pela arrecadação de campanha da presidente Dilma Rousseff. Voltamos ao estúdio. William. Muito obrigado, Leandro. Vamos conversar com a nossa bancada. Luiz Flávio Gomes, boa noite. Vamos por parte. O PSDB entrou agora com pedido para investigar a presidente Dilma Rousseff. Isso é possível? Perfeitamente possível. Aliás, é o meu artigo de hoje. Convido todos a lê-lo. Está lá no luisflaviogomes.com. Meu artigo de hoje eu digo isso. Veja como que Dilma pode ser investigada criminalmente. Só que no meu artigo eu digo, não só a Dilma pode e deve. O PT também tem que ser investigado, porque Vacari teria recebido dinheiro que veio de corrupção. O PSDB tem que ser investigado, porque o Sérgio Guerra teria recebido 10 milhões que veio de corrupção. PSB tem que ser investigado, porque Eduardo Cunha recebeu 20 milhões que veio de corrupção. Ou seja, tem que investigar os partidos e também a Dilma. E não, o Janot, Rodrigo Janot e o ministro Teori, com a devida vênia, equivocados, erraram em dizer que Dilma não pode ser investigada. Pode. No meu artigo dou todos os fundamentos, cito o ministro Celso de Mello, que já decidiu esse tema antes, que é o decano do Supremo Tribunal Federal. A presidente não pode ser processada. Processada ela não pode por crimes anteriores à gestão e por crimes estranhos à função dela. Ela não pode ser processada. Isto que é importante distinguir. Ser investigado é uma coisa, ser processado é outra, porque o processo é perante o juiz e investigação é na polícia e no Ministério Público. Investigar pode e deve. Convido todo mundo a ler lá nosso trabalho e digo mais lá no artigo, se não investigar Dilma e se não investigar os partidos políticos que receberam esse dinheiro, vai ser uma farsa. É tudo pela metade. É uma verdadeira farsa não investigar os verdadeiros beneficiários de toda essa corrupção. Rolf Gemperle, boa noite. Boa noite. Rolf, nas manifestações de 2013, ouvimos, parece que tínhamos a mesma cena, lançando o pacote anticorrupção, algumas ações lá dentro do Congresso Nacional para acalmar a manifestação das ruas. Você acha que está acontecendo o mesmo agora ou não? A manifestação de 2013 foi um pouquinho diferente da manifestação do domingo passado. 2013 estava um pouco desordenado, uma série de reivindicações caóticas. O que se percebeu na manifestação do domingo é que a população ela está desacreditando, vamos dizer, a política que ocorre hoje, tanto a nível do executivo quanto a nível do legislativo. O que é muito importante, assim, faltam políticas públicas de saúde, políticas públicas na educação. Então, o que se verifica hoje é assim, há uma falta total de credibilidade. A corrupção é um ponto que se destaca, porque a corrupção leva à saída de verba pública pelo ralo e não chega ao seu destino. Então, isso tem que ser feito de uma forma, como o Luiz Flávio falou, tem que investigar todo mundo. Eu acho que tem que ser uma investigação ampla, porque senão isso não tem validade nenhuma, e saber de onde veio o dinheiro de campanha para todos esses políticos que estão aí. O Diogo Moura aqui, pelo Twitter, Luiz Flávio. Os partidos podem ser punidos? Poderemos ter cassação de partido? Isso não é extinção, a palavra correta. É extinção, é. O partido é extinto quando uma entidade civil ou qualquer partido passa a praticar atos criminosos, se converte num crime organizado, este partido tem que ser extinto. É isso que eu peço no artigo. Tem que extinguir esses partidos, porque se envolveram com uma corrupção de eles indicarem gente dentro da Petrobras e depois ter o benefício de 1%, 2% ou 3%. Para o partido, logo, extingue esses partidos. São todos corruptos, até prova em contrário, né? Agora vamos lá à bandeira do Jornal da Cultura, a reforma política que nós mostramos na reportagem. O PMDB apresentou propostas aí, fim da reeleição, que é um pleito pessoal forte seu, né? E também doação de campanha. Só que ele prevê doação de campanha de empresas. Isso não vai dar certo, né? De jeito nenhum. Isso o que o PMDB está querendo é mude tudo para que tudo fique como está.
né? Isso é uma enganação ao povo. Não podemos aceitar as coisas que eles querem pôr. Dinheiro de empresa, não. Não, empresa corrompe, compra tudo. Não. E o ministro Gilmar Mendes, aproveitando o ensejo, William, está na hora de devolver o processo. Ô, ministro, vai ficar até quando com esse voto aí? Já perdeu de 6-1? Dá logo o voto e devolve, porque é julgo inconstitucional. O Supremo está julgando inconstitucional o financiamento por empresas. Chega dessa corrupção de classes dominantes. Eles roubam muito esse povo. Você vê, só o Zelada. Zelada é um substituto do Cerveró. O cara tem 10 milhões de euros. O substituto, William. Ele conquistou durante 4 anos 34 milhões de reais só de propina, né? Só de propina. O Wagner Queiroz aqui pelo WhatsApp, ele está perguntando aqui, estão se falando aí, você mesmo falou que a presidente pode ser investigada. Caso ela seja investigada e havendo algum delito, alguma prática aí decorrente dessa investigação, descobrir que ela cometeu algum crime, ela pode ser processada? Vamos lá. Se for crime do exercício da função, pode ser processada e punida já. Se for um crime antes das funções... Não pode. Não pode. Pode ser investigada, mas não pode ser processada. Ok. Novo protesto contra o governo está agendado para o mês que vem. Portanto, a adesão ainda é tímida, mas os próximos passos do Planalto devem definir se a mobilização vai atingir a proporção do último domingo. Tamara foi protestar por um motivo. Insatisfação com a corrupção no governo. Apesar das divergências nos números, não há como negar. Uma multidão tomou as ruas no último dia 15. A maioria com a mesma motivação de Tamara. Protestar contra a corrupção foi o que levou 47% dos entrevistados pelo Instituto Datafolha a participar das manifestações. 27% pediram impeachment da presidente Dilma, 20% marcharam contra o PT e outros 14% foram às ruas contra os políticos. Um dos movimentos que encabeçaram os protestos já marcou mais uma manifestação. Será dia 12 de abril, um domingo. Em São Paulo, mais uma vez a concentração será aqui, na Avenida Paulista. A gente espera que seja ainda maior do que esse do dia 15, porque as pessoas viram que foi algo seguro, não teve nenhuma ocorrência, muitas pessoas foram, então as pessoas já estão sabendo que elas não estão sozinhas. No último domingo, o Movimento Brasil Livre recolheu assinaturas pedindo o impeachment da presidente, principal pauta do grupo. Os revoltados online que defendem a intervenção militar também prometem fazer barulho no próximo dia 12. O movimento Vem Pra Rua ainda não confirmou presença no novo ato. A corrente formada por empresários exige mudanças no governo, mas não apoia o impeachment. Viva o Brasil! Viva a democracia de direito! Mas a gente já está montando uma pauta muito mais propositiva, muito mais construtiva para tentar lidar com qualquer que seja o governo que a gente vai ter aí pela frente. Para este cientista político, são as próximas decisões do governo que vão determinar as adesões a novos protestos. A não ser que aconteçam fatos novos, muito graves, que o governo deu uma grande derrapada, etc., a tendência é não se reproduzir a todo momento esse mesmo ritmo de mobilização. Seja qual for o motivo do protesto, o brasileiro já mostrou que até para reclamar sobra bom humor. No último ato, as tradicionais máscaras e o nariz de palhaço se espalharam pelas cidades. No cartaz, a criança que fica de castigo também pede punição a políticos. E sobrou até para o Valdívia, jogador do Palmeiras. Nas fantasias mais elaboradas, o peso do Congresso sobre os ombros da população, a revolta contra o escândalo da Petrobras e o desejo de ver os corruptos na cadeia. Rolf, somos um povo criativo e animados, né? Espero que a economia também se anime dessa forma, né? Na realidade, você tinha tocado no assunto sobre corrupção, que, vamos dizer, é o fato mais significativo das reivindicações. Na realidade, é uma série de fatores, né? Quer dizer, se você está numa situação econômica ruim, nós estamos vendo que a inflação disparou, a economia murchou, o desemprego está aumentando. E, de repente, o sujeito vê que o governo federal não faz a sua parte, que é a primeira coisa que ele deve fazer. Vamos mudar. De 39 ministérios, vamos voltar a ter 25 ministérios. Estamos apertando o cinto aqui em Brasília. No entanto, o que está pedindo é que o povo aperte o cinto, aumentando os impostos. Óbvio que todo mundo vai reclamar. Né? Quer dizer, existe toda uma série de fatores, não é? E o distanciamento dos políticos em relação ao povo que votou. Quer dizer, o que a gente nota é que após a eleição, o político se isola,
O povo vive ali e ele não tem outra forma de se manifestar do que saindo para a rua. Sair para a rua é a manifestação democrática que o povo tem hoje para se manifestar contra o estado das coisas que hoje ocorre no Brasil. Agora, Luiz Flávio, onde é que vamos chegar com essas manifestações? Manifestações, William, um vídeo que eu botei ontem, está rolando na internet. Que eu aprendi isso agora recentemente no México, que eu fui lá para estudar esses assuntos. Eles dizem o seguinte: tem que ter foco, assuntos certos, temas certos e fazer propostas. Então, o erro do dia 15 agora foi um acerto enorme o povo ir para a rua. Eu acho isso democracia, acho maravilhoso, adorei ver a Paulista daquele jeito. Foi lindo. Porém, se não faz propostas concretas, você não chega no poder para pressioná-lo. Que são propostas concretas, lei de iniciativa popular. O que nós queremos? Faça igual o partido Podemos da Espanha hoje, que não tem espaço na mídia, porque ele é novo, foi inaugurado no ano passado. Ele faz tudo pela internet, todo mundo discute, todo mundo fala. Ele estourou nas pesquisas desse final de semana na Espanha. Deve ganhar as eleições deste ano, em outubro ou novembro. Porque ele está relacionando com todo mundo na internet, busca os pontos de consenso, sobe esses pontos, leva propostas concretas com a assinatura de todo mundo, taca o Congresso na parede. Mas eles querem o fim da corrupção. Que proposta concreta, por exemplo? Fim da iniciativa corrupção. De lei popular vai prever o quê? Fim da corrupção, William, nem é tanto mexer mais em lei, não precisa nada disso. É a justiça funcionar como está funcionando. É o Ministério Público com autonomia e independência. Não adianta Renan Calheiros, Eduardo Cunha ficar tacando o procurador-geral na parede, porque ele não vai se assustar com essas coisas. Corrupção é com a justiça. O que nós temos que pedir agora são pontos da reforma política, como, por exemplo, fim do financiamento por empresas, fim do senador suplente, que é uma excrescência, temos que pedir fim das coligações, nós temos que pedir coisas concretas. Quais? Vamos fazer uma votação, fim da reeleição que nós sustentamos, políticos só 8 anos de vida política e chega, que é para acabar com o político profissional. Meu artigo de amanhã, eu fiz uma pesquisa dos 47 políticos, William, começou a carreira em década de 60, 15 década de 70, 12 década de 80. Poxa, o povo está mais do que... agora virou político profissional de carteirinha. Não tem renovação. Imagine década de 70 e de 80 os políticos que estão investigados. Então, nós temos que... pautas concretas, lei de iniciativa popular e em Brasília. E em Brasília. Não podemos ficar só na Paulista, senão não muda. A Justiça de Mônaco bloqueou 10 milhões de euros, cerca de 34 milhões de reais, em contas do ex-diretor da área internacional da Petrobras, Jorge Luiz Zelada. Ele foi sucessor de Nestor Cerveró na estatal. Os 10 milhões de euros estavam em uma conta no Principado de Mônaco, território no sul da França onde os investidores não pagam imposto de renda. Jorge Zelada é o sucessor de Nestor Cerveró na diretoria internacional da Petrobras. Ocupou o cargo entre 2008 e 2012 e foi citado pelo delator da Operação Lava Jato, Paulo Roberto Costa, como integrante do esquema de propina. Ainda não há denúncia contra ele, mas o Ministério Público Federal afirmou que vai investigar a origem do dinheiro. Autoridades de Mônaco também bloquearam 20 milhões de euros em 2 contas controladas pelo ex-diretor de serviços da estatal, Renato Duque. Segundo a Polícia Federal, ele teria transferido dinheiro de contas na Suíça para bancos no Principado. Hoje, o juiz Sérgio Moro autorizou Duque a prestar depoimento na CPI da Petrobras nesta quinta-feira. O ex-diretor da Petrobras foi preso ontem pela segunda vez. Contas no exterior suspeitas também são o ponto de partida de uma investigação internacional envolvendo o banco britânico HSBC. Um ex-funcionário vazou uma lista com cerca de 100 mil clientes que movimentaram mais de 180 bilhões de euros entre 2006 e 2007. Quase 9 mil são brasileiros. Cada vez isso é mais mal visto, cada vez isso é mais discriminado no mundo e cada vez mais a pressão internacional está acabando com isso. Manter uma conta no exterior por si só não é crime, mas o correntista deve avisar a Receita Federal toda vez que fizer uma remessa. E se o saldo da conta for superior a 100 mil dólares, ele é obrigado a informar o Banco Central. Caso contrário, aí sim ele pode ser enquadrado nos crimes de evasão de divisas, sonegação fiscal e, se o dinheiro tiver origem ilícita, lavagem de dinheiro.
A questão de acabar com organizações criminosas e tudo mais não só colocar as pessoas na cadeia, mas também descapitalizar. Quem trabalha com importação e exportação ou estuda no exterior também precisa transferir dinheiro. É o caso de Caroline, que se tornou correntista na Alemanha durante o ano em que estudou lá. Moradia, conta de celular, tudo isso cai em débito automático e precisa de uma conta alemã no caso. Ô, Rolf, mesmo se você recebeu dinheiro lá no exterior, trabalhou lá no exterior e tem uma conta no exterior de dinheiro que você recebeu lá, você precisa declarar aqui também? Se você tem o seu domicílio fiscal no Brasil, você é obrigado a declarar e pagar imposto. Não é ilegal você ter dinheiro no exterior, contanto que você declare. Através do Banco Central, você pode mandar isso para fora, na conta bancária que você quiser, e você declara e paga imposto. Não há problema nenhum. O problema só é o dinheiro ilícito que está saindo, se esconde em contas numeradas fora e não paga imposto. Luiz Flávio, o Marcos Vecchi aqui perguntando sobre o financiamento público, aliás, financiamento por empresas, né, de campanha por empresas. É possível fazermos algo para o ministro Gilmar Mendes devolver esse processo de financiamento das campanhas eleitorais? Olha, é possível. Nós todos temos que fazer uma pressão. Eu queria propor aqui, William, uma proposta do Jornal da Cultura. Um panelaço na web. Ou seja, a gente faz um panelaço na web dizendo, ministro, já rompeu o prazo é 30 dias para devolver. Como é que faz um panelaço na web? Panelaço. Grava um vídeo batendo panela aí? Vamos, grava vídeo, fala, áudio, tudo. Bom. Vamos fazer um panelaço na web para o ministro devolver o processo, porque está fora do prazo. Está fora do prazo, só isso. Esse processo já teve 6-1 favorável ao fim do financiamento declarando a inconstitucionalidade do financiamento por empresas. 6-1. Ou seja, já perdeu. Então devolva logo, já perdeu mesmo. Porque ele fica segurando isso, fica alimentando a perspectiva de o ano que vem a continuar esta malandragem, bem a malandragem das classes dominantes, que compra o político. A seguir, dengue já tem 240 mil casos registrados no país. E depois do Rio de Janeiro, garis do Paraná também entram em greve.